sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor o varão, o homem. E deu luz mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que te descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Vai para cá. É bem verdade que a gente gosta muito, eu gosto muito, de ler os evangelhos e os milagres, é empolgante. Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente está querendo entender qual é a base que o Novo Testamento está jogando luz. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela retrata um cenário muito maior. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão, Deus cria a terra em condições onde Adão viveria tranquilamente. Viveria em paz, desfrutando de tudo que Deus criou. Aleluia. Quando Deus cria a mulher e tira do lado de Adão, se a gente for olhar o texto, mais especificamente o texto no original, a gente vai perceber que a correspondência não só da criação e formação, como do nome da mulher, correspondia ao propósito de Adão. É por isso que quando o texto ele diz que a mulher é submissa ao homem, não significa que ela é funcionária do homem. Aleluia. Significa que ela auxilia na visão que Deus deu ao homem. Aleluia. O problema de muita gente é que quer submissão sem antes ter uma visão, aí gera divisão. Aleluia, Jesus. Deu para entender? Amém. Quando a serpente vai ao jardim de intrusa, porque ninguém a convidou, a gente tende a achar que
Adão estava passeando por aí e Eva estava de bobeira ali. Só que quando a gente vai olhar o texto no hebraico, a ideia que o texto dá é que Adão está próximo de Eva durante o diálogo. E que quando Eva come do fruto, o texto não indica nada da queda do princípio, da obediência. Só que quando o homem come do fruto, diz o texto, e aí abriram-se-lhe os olhos e viram que estava nu. Aleluia, Jesus. Porque Deus estabeleceu um princípio de autoridade. E o governo da criação foi posto sobre Adão. Aleluia. É quando Adão cai que o estado da natureza se torna caída. Não é quando Eva cai. Deu para entender? Glória. É importante frisar isso, porque aí a gente começa a falar assim, não, porque se Eva não tivesse comido do fruto, irmão, não ia acontecer nada. É mesmo? Aleluia. Porque a ordem foi dada para Adão, não foi para Eva. Eita. Aleluia, Jesus. Não vamos terceirizar para por aí, não. E depois fica feio para por aí. Aleluia. Quando cai, é Adão quem agora chega em Eva e fala assim, olha, teu nome será Eva, porque você é mãe dos viventes. Aleluia, Jesus. Só que não foi esse o nome que Deus deu a Eva. Que Deus deu a mulher, melhor dizendo. Dá bem para mim, Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome. Chamou seu nome? No dia em que foram criados. Olha o que você está dizendo. No dia em que Deus criou o casal, Deus não falou para o casal, olha, você é Adão e você é Eva. Quando Deus falava, Adão estava falando com os dois. Aleluia, Jesus. Só que quando há a queda, há uma quebra de princípio. E aí o homem vai tomar a frente e renomear a mulher e diminui o princípio pelo qual Deus o criou. Aleluia, Jesus. Porque é sempre assim. Deus estabelece as coisas e quando o homem baixa o pecado e vai tomar a frente, ele diminui o propósito pelo qual Deus o definiu. E eles saem do jardim, são expulsos do jardim. Eu já comentei isso daqui em sala de aula, que Deus expulsou o casal do jardim para salvar o casal. Aí você não veio para a aula, você perdeu. Aqui foi poderoso. Sábado, 9h30, a gente começa essa aula, vendo? Você está perdendo muita coisa. Grava na nós. Vamos lá. Quando Deus expulsa o casal do jardim, e diz o texto, e a gente lê no texto, que Adão tem relações com sua mulher e nasce primogênito de Caim. Depois nasce Abel. E cada um tem uma função muito específica. Um é lavrador da terra e o outro é pastor de ovelhas. Aleluia, Jesus. Só que, quando o casal tinha caído lá atrás, antes da queda, não se oferecia sacrifício. Deus ofereceu uma vez, quando terminou a criação. Porque a gente lê lá no texto. E acabando Deus a criação, santificou o que tinha sido feito e descansou. Só que santificar não é falar, eu te santifico em meu nome, não. Santificar é uma oferta que Deus dá. Aleluia, Jesus. É por isso que o texto lá na frente vai falar que Deus, Jesus,
é o Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele faz essa oferta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o casal cai, Deus oferece outra oferta e cobre o casal com peles. E Deus pronuncia o primeiro evangelho, que é quando ele diz: da semente da mulher nascerá um que pisará a serpente. Aleluia, Jesus. Deus deu o modelo da pregação. Deus deu o modelo da oferta. Quando os meninos vão oferecer, entregar as suas ofertas, eu sempre ouvi na minha infância toda que Deus rejeitou a oferta de Caim porque era uma oferta vegetal e Deus só aceitava a oferta animal. Fiquei uns 10 anos ouvindo isso, irmão. Aleluia, Jesus. É porque acontece assim. A gente vai ler a Bíblia, a gente lê Gênesis, Êxodo, a gente pula Levítico, a gente não tem um monte de lei, é chato, vamos pular. Aí vai Números, Deuteronômio, vida que segue. Só que se a gente tivesse parado no livro do Levítico, a gente corrigiria muita coisa. Porque o texto diz que Caim, ele trouxe ao cabo de dias. Alguns dizem que já no final do aproveito da sua colheita, Caim trouxe a sua oferta. É como quem diz: já que sobrou isso daqui da minha oferta, eu vou dar para Deus. Abel, por outro lado, ele trouxe das primícias das suas ovelhas. Só que é que você lê isso aqui, mas nunca te entregou. Volta lá no versículo 4, por gentileza. Capítulo 4, versículo 4. E Abel trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua Gordura. Por que ele acrescentou a gordura? Nunca se perguntou? Deixa eu explicar. Tem 3 ofertas principais dentro do ritual judaico. Assim como também tem 3 festas principais. As festas principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Ok? Você é pentecostal não porque você pulou no manto, mas é porque o Espírito Santo desceu lá em Atos 2 e as primícias de Deus ali, tá? Você pulou no manto, esquece disso. Ok? Das ofertas, 3 principais: holocausto, manjares e sacrifício. Oferta de holocausto está descrita no livro de Levítico, capítulo 1. Como é que ela funciona? É uma oferta animal. É uma oferta cujo animal tem que ser especificamente do gênero masculino, sem defeito. A oferta de holocausto ela é oferecida para cobertura de pecados. Isso é, os pecados que eram cometidos, se oferecia holocausto. O holocausto você oferecia também coração de graça. Você não oferece holocausto para um perdão mais definitivo, para purificação do pecado, melhor dizendo. Está dando para entender? Se não tiver, vamos muito mais calmo. Glória a Deus. Aleluia. Oferta de holocausto é uma oferta animal. Ela é 100% queimada, não se aproveita nada da oferta de holocausto. A oferta de holocausto, ela é oferecida na porta do santuário. Quando você vai queimar a oferta do holocausto, antes de ofertar, você lava os pés da oferta. Você queima ela toda.
Você não acrescenta nada à oferta, porque toda oferta ela é tríplice. Ela tem que ter libação, oblação e gordura. Libação é a parte líquida da oferta. Oblação é a parte sólida da oferta. E a gordura. Só que a gente já foi no açougue. A gente sabe que a carne animal já tem gordura. Aleluia. E aí eu volto à pergunta. Por que Abel levou gordura a mais? Porque a oferta de Caim também tem que ser tríplice. Ou é a fina farinha de trigo, ou a grossa farinha de cevada, ou 1 litro de puro suco da uva e azeite. E alguns rabinos dizem que Abel levou uma gordura a mais porque Caim trouxe de menos. Abel viu que estava faltando alguma coisa na oferta de Caim e trouxe a gordura para complementar. Aleluia. Caim, ele é tão sem vergonha que além de trazer fora do templo, traz faltando. Aleluia. Está dando para entender? Uma oferta ela é sequencial à outra. Ela é ligada à outra. Você oferece uma, e sem essa oferta primeira, você não consegue oferecer a outra, porque você quebra uma linha de princípio, de ritual e liturgia. Então, para você oferecer manjares, primeiro tem que ser oferecido holocausto. A terceira oferta, e a gente conhece ela um pouco melhor, é o corban, sacrifício. O sacrifício ele é muito parecido com a oferta de holocausto, com algumas diferenças. A oferta de sacrifício, ela tanto pode ser macho como pode ser fêmea. Quando você tinha, por exemplo, eles moravam em tendas. E aí, o irmãozinho Zezinho, ele olhava com um olhar diferente para a esposa do Joãozinho. E ele, toda vez que oferecia uma oferta a Deus, pedia perdão, mas era algo contínuo, porque eles sempre estavam se vendo. E aí ele oferecia uma oferta fêmea, porque pela capacidade da mulher de gerar muitos filhos, na oferta fêmea é a capacidade de gerar muitos perdões. Na oferta de sacrifício, você nunca vai lavar os pés da oferta. Na oferta de sacrifício, você não oferece ela por ação de graças, por exemplo. Conquistei um terreno, vou oferecer uma oferta ao Senhor, holocausto, não sacrifício. Sacrifício é oferta de purificação. Aleluia. Bruno, e por que eu preciso entender isso? Por que eu preciso aprender isso? Por que você está... Porque essa pregação é chata. Eu entendo. Mas olha, eu posso te mostrar onde estão essas 3 ofertas do Novo Testamento? Quando Jesus está na última ceia com os discípulos, ele se assenta com os discípulos e diz o texto, João capítulo 13, que ele se levanta, amarra uma toalha na sua cintura, enche o balde de água e vai lavar os pés do discípulo. É que na nossa Bíblia, geralmente o título da Jesus demonstra humildade. Aleluia. O título, porque aqui dali não é Jesus mostrando humildade. É Jesus estabelecendo o que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele lava os pés dos discípulos. Aí chega lá de Pedro, sendo Pedro, Pedro diz, o meu não.
Jesus disse, eu não lavar, não tem parte comigo. Aleluia, Jesus. Aí Pedro diz, não, só o pé, não, lava a cabeça também, lava o corpo inteiro. Jesus diz, o corpo não precisa não, porque você já está purificado pela palavra. Aleluia, Jesus. Só que você lê o texto, você concorda comigo que se Jesus estivesse mostrando humildade, ele também deixaria você lavar os pés? Só que quando Pedro se propõe a lavar os pés de Jesus, Jesus diz, no meu não. Porque de sacrifício você não lava os pés do holocausto. Só que como não tinha teologia no primeiro século, depois de Cristo, como não tinha doutrina, estava ainda se construindo doutrinas, alguém poderia dizer, porque já deu confusão na igreja de Corinto por conta disso, porque alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro. E alguns poderiam dizer, quem morreu por mim, na verdade, não foi Jesus, foi João. Outros poderiam dizer, por mim foi Pedro. Só que para que ninguém dissesse que quem morreu por perdão de pecado foi qualquer outro, Jesus lavou os pés dos discípulos, como dizendo, vocês vão morrer, mas não vai ser para perdão de pecado. Não vai entender? Só que depois, Jesus ele começa a distribuir a ceia. E como que era a ceia? Pão sem fermento, feito com a fina farinha de trigo grossa, farinha de cevada, enfim. O pão misturado com azeite e um pouco de sal. Toda vez que a gente participa da ceia, a gente está participando de um memorial, de uma oferta de manjares. Lembra que eu falei que toda oferta é sequencial? Abre lá comigo. Coríntios 11. Versículo 25. Semelhantemente, depois de se tomar o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazendo isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até aqui? Até aqui? E por que vai acabar de anunciar? E aí eu vou explicar a oferta de sacrifício. O que era a oferta de sacrifício? O que acontecia com ela? Diferente da de holocausto, que era totalmente queimada, de sacrifício, você queimava ela no altar fora do arraial, fora do tabernáculo. Parte da oferta era queimada e parte da oferta era consumida pelo sacerdote. Quando Jesus era entregue como oferta, diz o texto, que ele foi uma oferta entregue ao Senhor. Só que quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, diz o texto que a gente ainda tem uma ceia para celebrar lá em cima. Porque o que acontece? A oferta de Cristo foi entregue, sim ou não? Só que ainda falta uma parte dessa oferta. Que é o desfrute do cordeiro que foi imolado. Que vai ser nas bodas do cordeiro, na ceia que vai ter. Só que como a oferta não foi completa, a gente volta a uma casa. Holocausto, manjares e sacrifício. Se a de sacrifício não foi completa,
a gente volta para a oferta de... Fala comigo, Sandro. De novo, vamos lá. Holocausto, manjares e sacrifício. Se a de sacrifício não foi completa, a gente volta uma casa para a oferta de... Perfeito. É por isso que a gente toma a ceia até Jesus voltar. Aleluia, Jesus. Deu para entender? Ficou meio chato do Antigo Testamento, né? Bruno, e por que isso é importante para mim? Porque quando a gente participa da ceia ou da oferta de manjares, a gente está anunciando uma morte. Só que a morte já aconteceu. Anunciar fala de futuro. Só que o texto, tanto em 1 Coríntios como o texto de Lucas, ele fala de um memorial. Não é de você ficar só lembrando que Jesus morreu. É de você lembrar que a oferta foi oferecida, mas ainda não foi completada. É por isso que eu estou participando da ceia. Porque daqui a pouco, quando ele voltar, a última ceia eu vou participar com ele e ele vai nos servir na mesa. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá o livro de Hebreus. Capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque veja, quando Abel morre, o seu sangue bate na terra, porque, veja, parece que não. E a gente às vezes esquece disso. Mas o texto diz que a vida do indivíduo está no seu sangue. E é por isso que a gente participa do corpo de Cristo de forma simbólica para participar do seu sangue, para ter vida, a vida de Cristo. De outro modo, algumas religiões cujo seu sacrifício inclui a ingestão de sangue animal, Deus trata isso como uma abominação. Quando o sangue de Abel bate na terra, e aí eu imagino que um sinalzinho toca no céu, um sangue inocente desceu na terra. E aí Deus vem e pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão? E Caim é desbocado. Eu não vou saber, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E a gente acha que uma amiga respondendo isso de hoje. Só que quando Deus pergunta para Caim onde está seu irmão, não é que Deus quer saber, é que Deus quer que Caim se arrependa. Aleluia, Jesus. Só que Caim é resistente. E aí Deus ele denuncia, fala: olha, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Clama por justiça. E a gente lê o texto, e de novo, a gente imagina que justiça é vingança. O sangue de Abel clama por Caim, como quem dizia: ele me matou, mas eu o perdoo. Glória a Deus. Por que o de Jesus é melhor do que o de Abel? Porque o de Abel clamou por um Caim. Aleluia. Fala de novo, eu sei que alguns demoram para pegar. O de Abel clamou por um Caim. O de Cristo, por muitos Caíns. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, porque veja, não tem outra razão de Deus olhar para Caim e falar: tu vai viver. Porque se ele matou,
E o clamor de Abel, se o clamor de Abel fosse um clamor de vingança, seria muito justo para Deus matar Caim. Deus não matou Caim pelo sangue de Abel. Deus só não matou como não permitiu que eu me encontrasse e matasse. Vem comigo, 1 de João. Primeiro de João, capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus, Pai. Bebendo. Glória a Deus. Primeiro de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, em outra tradução, não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno Não toca. Porque se o sangue de Cristo, o texto diz, te gerou novamente, aliás, te deu vida e vida eterna, o inimigo não pode te tocar. Aleluia. E o tocar aqui é um tocar de morte. Não é tocar de tentar, não é tocar de provar, é tocar de morte. E Deus nunca permitiu ao inimigo matar alguém que ele conserva justo. Lembra de Jó? Aleluia. Tocou na saúde, tocou na família, tocou nos bens, só que Deus disse, na vida você não toca. Aleluia. Porque o maligno não pode tocar, aquele que Deus conserva para si. Glória a Deus. Bendito. É por isso que quando a gente... Já está acabando? Quando começa a ficar legal, o tempo voa. É por isso que todas as vezes que o inimigo ele vem para nos atingir, ele joga em nós um medo que não deveria existir, que é o medo da morte. Porque o texto diz em Hebreus que Cristo veio e tirou de nós aquilo que nos acorrentava, que era o medo da morte. Aleluia. Paulo entendeu isso de tal maneira que ele dizia, para mim, morrer é lucro. Quando ele diz aos Filipenses, olha, a minha vontade era partir com Cristo, porque eu vou estar com Cristo. Mas eu também não posso deixar vocês sozinhos, eu preciso ficar para poder estruturar melhor vocês, cuidar melhor de vocês. Aleluia. Eu não estou dividido, porque ao mesmo tempo que eu quero ir, eu quero ficar. Aleluia. A morte não é o único para Paulo. Aleluia. Quando Paulo ele vai escrever a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, ele dá instruções a Timóteo e fala assim, Timóteo, permanece firme nas instruções. Timóteo, prega a palavra. Quanto a mim, ele diz isso. E eu gosto da linguagem que Paulo utiliza. Ele fala assim, quanto a mim, já estou entregue por libação. Aleluia. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou morrer como uma oferta ao Senhor. Aleluia. Abre lá comigo aqui, agora eu vou chegar no texto aqui. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 12. Eu tenho que melhorar minha pregação, estou demorando 40 minutos para chegar onde eu quero. Versículo 1. Rogo-vos, isso é, peço com insistência, a ponto de implorar, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Versículo 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai para cá. Isso aqui a gente não pode destacar um versículo isolado. A gente foca no versículo 2, esquece do 1. Só que o 2 só existe por conta do 1. Aleluia. A minha transformação de mente, a metanoia que aparece no texto do grego, ela só acontece quando eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. A gente não vem aqui para entregar uma oferta de culto. A gente é essa oferta de sacrifício. Aleluia. Entregar isso por inteiro. Deus da minha vida. Bota lá no versículo 1. Glória a Deus. Meu Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, Aleluia. santo e agradável. Porque tem gente que oferece sacrifício morto. Ele quer oferecer o mesmo culto há 5 anos. Aleluia. Irmão Bruno, eu oro, tem 3 anos e Deus não muda nada. Muda a oração, irmão. Aleluia, Jesus. Bruno, eu gosto muito desse louvor, mas eu sinto que Deus já não age mais. Troca o louvor, Aleluia. troca a mensagem. É o sacrifício vivo, ele é dinâmico. Ele é constante, ele é contínuo. Meu Deus, verdade. Que é o vosso sacrifício os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só é agradável a Deus porque é santo e porque é vivo. Aleluia. Que é o vosso culto. Fala comigo, é o vosso culto. O que é o culto racional? É quando eu venho sabendo que eu vou me entregar como sacrifício do culto. Aleluia. Glória a Deus, tremendo. Eu contei isso daqui na sala de aula, que eu em algum momento, que eu sofri muito como pregador. Eu sempre peguei desse jeito. Eu sou de origem pentecostal, irmão. Aleluia. Eu cresci ouvindo os pregadores que amam Gideões. E eu sofria muito porque tinha irmão que mal lia a Bíblia, mas pulava no monte, tinha 15 agendas por semana. Porque aí na igreja alguém falava assim, irmão, mas quando você prega, fogo desce, irmão, o povo entende. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Descer no manto já não é um papel meu. Aleluia, Jesus. Até para a gente ouvir profecias. Se alguém chega e fala assim, irmã Mônica, eu estava orando no Senhor e o Senhor me disse isso para a senhora. Ela olha e fala assim, Senhor, não senti de Deus. Só que seu irmão vem, terra, manto. Deus puro. Aleluia. O nosso culto não é sentimental, é um culto racional. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, é A verdade. gente tem que saber a nossa finalidade no culto. É. O que vai acontecer no culto é o agir de Deus. Mas a gente tem que saber o que a gente vai entregar no culto a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o culto racional. É engraçado, porque quando Paulo ele fala entregar os nossos corpos, ele não só está falando de música. Ele está falando de ajoelhar para orar, ele está falando de se levantar e dar glória a Deus. Aleluia. Você olha qualquer vídeo, lá no pessoal, no mundo das comunicações, eles estão orando em movimento, com as mãos, adorando o Senhor, andando para lá e para cá. O culto faz, o corpo faz parte do louvor, o corpo faz parte do culto. Coisa linda. A gente olha no livro de Salmos, a gente vê que o louvor não é só o que sai da boca, o louvor é o que expressa o corpo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o vosso culto racional. Aleluia. E aí, quando eu me entrego como oferta ao Senhor, quando eu me entrego às minhas orações, os meus cânticos, os meus movimentos,
quando eu entrego a minha mente no corpo do Senhor, os meus sentimentos como culto ao Senhor, aí vem a renovação. Versículo 2. Bota lá, toca no versículo 2. Porque aí eu estou dando entregue no culto como uma oferta que a minha mente comece a ser transformada pela renovação do entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Começa a ser transformado Glória a Deus. pelo ambiente do culto. Pelo sumo sacerdote que recebe o culto. E à medida que a mente ela vai sendo transformada, eu vou experimentando qual é a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Você percebe que é um processo? Glória a Deus, aleluia. Ó, a gente começa desfrutando a boa. E a gente vem no culto, se entrega, e à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso culto, melhorando o nosso sacrifício de culto, a gente perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Boa, agradável e perfeita. Tem gente que está na boa, tem 15 anos. O que é a boa vontade de Deus? Aquele irmão que recebeu um arrepio no coração que ele está ótimo. Agradável. É um pouco mais avançado, ele tem sensibilidade do Espírito. Ele percebe Deus falando nas entrelinhas da pregação, nas entrelinhas do louvor. Aleluia. Deus comunica com ele. Só que Glória a ele Deus. sai daqui e fala assim: o culto foi bom porque o fogo desceu. Aleluia. Aí ele vai desenvolvendo, ele chega na perfeita vontade de Deus. Aí ele chega no presbítero e fala: Francisco, o culto hoje foi bom, mas eu não. Né? Acabou cedo. Aleluia. Uma pessoa fala assim: não, mas. É porque o irmão queria mais manto, fogo, poder? Não, eu queria mais de Cristo. Aleluia. A pregação foi boa, mas eu queria ouvir mais sobre Cristo. Glória. O louvor foi bom, mas a gente poderia louvar pelo menos umas 3 horas a mais para poder agradar ao Senhor. O coração dele do culto já não é mais uma performance, é uma entrega. Aleluia. Ele não vem para performar no culto, ele vem para se entregar no culto. E aí ele começa a experimentar as graças de Deus. Porque o irmão que ele não desenvolve seu culto ao Senhor, ele vem arrumar defeito. O irmão estava desafinado. O irmão gaguejou. A iluminação não estava muito boa, não. Os irmãozinhos do Islã foram lentinho para achar os textos. Só encontra o defeito. Só que à medida que a gente se envolve no culto ao Senhor, Aleluia. a dinâmica muda. Aleluia. Porque a dinâmica fica, graças a Deus que os irmãos acharam que eu só podia acompanhar no pregador. Aleluia. Graças a Deus eles colocaram um louvor que tem a letra, eu pude cantar com os irmãos, porque eu não conheço a música. Jesus. Percebe que a dinâmica muda? Glória a Deus. Fala com ele. Glória a Deus. Aleluia. Bruno, mas eu venho para o culto, eu vou para a igreja já há tanto tempo e eu não percebo isso aí não. Eu vou te perguntar, não, mas eu vou perguntar para ele. Não é certo que se fizeres bem serás atendido? Porque Deus não rejeitou primeiro a oferta e depois o Caim. Deus primeiro rejeitou Caim, depois a oferta. Porque a sua oferta depende do seu coração. Tem gente que o culto ele é tão bom, mas o coração dele está tão fora do culto que Deus não recebe a oferta dele. Não porque a oferta foi ruim, mas porque o coração não estava na oferta. A gente não pode vir para a igreja para marcar ponto na igreja. Bater carinho no cartão. Eu vou lá porque eu estou precisando de uma cura. Aí não, um pouco. Não, eu vou lá porque eu estou precisando de uma vitória. Um pouco. Deus vai te dar isso. Só que você quer acelerar o processo? Aleluia. Seja a oferta do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente vai jejuns, sacrifícios, para receber coisas de Deus.
quando a gente deveria fazer jejum e sacrifício para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos. Senhor, nos receba, Senhor, com uma oferta agradável ao Senhor. Oferta de sacrifício, Pai. Entregues no seu altar. Perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa omissão, perdoa o nosso egoísmo. Que a gente aprenda a te cultuar, Senhor. Para que a gente venha ser uma oferta santa e agradável ao Senhor. Com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso sentimento, com a nossa razão, com os nossos dons, com os nossos talentos. Senhor, tira de nós um pensamento performático de culto. A gente entrega o melhor para o Senhor e quer entregar o melhor para o Senhor, mas que seja para agradar ao Senhor, somente isso. Porque nós não viemos aqui para bater cartão, nós viemos aqui para um relacionamento com o Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que Adão perdeu esse relacionamento na queda, mas Cristo nos restaurou nesse relacionamento. E pelo Espírito Santo a gente cultua em tantos tipos de sacrifício, Senhor. Mas que não só viemos entregar nossos cânticos como sacrifício, mas que a gente venha a ser um sacrifício. Senhor, nos ensina a ser cada vez melhor, a ser cada vez mais entregues, puros na Sua presença. Senhor, que o nosso culto venha a ser completo, que o Senhor se agrade, não só da nossa oferta, como do nosso coração. Que a gente saia daqui entendendo, ó Pai, que o mesmo Deus que desceu no jardim nos visita todos os dias. E eu te peço, Senhor, nos discipline a entregar sempre as primícias, em cântico, em louvor ao Senhor. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa foi essa. Deus continue abençoando o seu Bruno, abençoando a nossa Giovana. Glória a Deus. Estamos riquíssimos. Paulo falou que nós somos riquíssimos em instruções espirituais. Glória a Deus. Só se perde o filho da Deus. A palavra realmente ela nos move. Ela tem que ter esse poder na nossa vida. Tirar tudo que é nosso, todo egoísmo, tudo aquilo que está em falta. A palavra tem esse ponto. É aquilo que eu falei com o presidente Francisco. Não adianta. Não adianta você falar, meu irmão, nosso dever aqui é pregar, falar a palavra. Porque não é nós que transformamos, que convencemos. Então, quando o povo é espiritual, esse povo vai se aperfeiçoando, se aprimorando, cada dia mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Boa foi essa palavra. Irmãos, amanhã às 9h30 nós temos estudo bíblico. Vai estar eu, o Nick, o Luiz, está aqui fazendo esse esforço. O presidente Francisco também está aí também. Luana, nem precisa nem falar, não. Está sempre aí. O irmão também vai vir amanhã também. Amém? Tem sido uma vez, às 9h30 da manhã. Irmão, semana que vem, domingo às 18h30 nosso culto, né? Semana que vem, vai ter saída amanhã, sábado ou não? Vai ter saída? Ela passou meu também até meia-noite. Outra noite vai combinando com os irmãos, então, no grupo da igreja, amém? E semana que vem começa a nossa festividade, amém? Eu vou estar fazendo uma escala aqui, cada um. Os irmãos vai estar dizendo qual grupo vai dirigir na terça, na sexta. O Bruno vai dirigir na sexta, as irmãs dirigem na quarta, né? Francisco dirige na quinta, Bruno na sexta, eu dirijo no sábado e vou colocar a velocidade aqui para estar também tocando junto com o Bruno aqui no domingo. Amém, meus irmãos? Todo mundo participando, todo mundo trabalhando aqui nos 17 anos de comemoração da igreja. Os demais recados a gente vai dando aí no grupo,
no decorrer dos próximos cultos. Amém? Quantos que precisam de oração? Eu e a casa Eu vou entender. Agora temos uma pequena reunião, né, com os alunos, né? Também depois após tudo. Deus Pai, grato por essa palavra, por tudo que o Senhor falou e confirmou nesse culto, desde a palavra de abertura, das orações, das saudações, Pai amado, dos louvores. O Senhor tem sido Deus, falando, confirmando, mostrando a tua presença entre nós. Cabe a gente crer, que aquele que crê vai ver a glória de Deus. Espere bom em paz, em segurança para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doce consolação do Espírito Santo de Deus, que não esteja somente hoje, mas que permaneça para todos sempre e todos quanto acreditam assim, uma só voz, digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá?